6h45. E agora a gente fala sobre a pandemia da Covid-19 com a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, Flúvia Amorim, que já vai aparecer aqui no telão. Flúvia, é sempre bom falar com você. Boa noite. Seja bem-vinda ao TBC Notícias. Que situação o Estado está vivendo? Eu começo perguntando para você se a gente está no momento crítico da pandemia aqui em Goiás, tendo em vista que os casos estão aumentando. Mais uma vez, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, eu que agradeço sempre estar aqui com vocês. Bom, em relação à situação da Covid-19 em Goiás, a gente está vivendo nesse momento, né, a pior fase da pandemia que nós já vivemos desde o início do ano passado, né? Estamos fazendo um ano, né, dos primeiros casos confirmados no estado de Goiás e hoje a gente pode dizer que nós estamos vivendo o pior momento dessa pandemia. Certo. A solução, então, Flúvia, para diminuir as mortes e a ocupação é a vacinação? Na verdade, nós temos duas armas hoje, que a gente tem ciência, né, e confirmação de que elas realmente são eficazes. Uma delas, com certeza, é a vacina, que é a melhor forma de se controlar uma doença transmissível, principalmente essa que é transmissível de pessoa a pessoa. E a outra é o isolamento, né? Então, a gente sabe que quanto menos pessoas entrarem em contato umas com as outras, a gente consegue diminuir a transmissão. Considerando que hoje, mesmo que a vacina chegasse hoje para 100% dos goianos, a gente demoraria 45 dias para ter impacto dessa vacinação, nós precisamos de uma ação que seja mais rápida. E hoje a mais rápida é o isolamento, é o uso da máscara, é o distanciamento físico, né, e a higienização das mãos. Perfeito. E falando em vacinação ainda como esperança, claro, fora as regrinhas que todo mundo, inclusive, Flúvia, está cansado de saber as regrinhas de segurança, tem que ficar falando, às vezes parece chato, mas muita gente insiste em não entender. E a vacinação, como que está aqui no estado? Já está em números considerados bons? Até porque, Flúvia, o estado, a gente tem um dado que ocupa a 14ª posição a nível de Brasil no ranking de estados com mais vacinas. Essa posição é boa? Como que é feito esse cálculo na visão de vocês? Essa posição não é boa. O que a gente tem visto hoje é uma grande dificuldade por parte dos municípios, principalmente municípios maiores, em registrar as doses administradas. Então, quando a gente entra em contato com a secretaria, a gente tem a informação de que ele usou praticamente todas as suas doses, mas quando a gente analisa o sistema oficial de registro de doses, o número lá está muito aquém da realidade. Então, o que a gente tem pedido aos municípios é força-tarefa, para que atualizem as suas bases de dados e registrem todas as doses aplicadas, porque esse é o registro oficial. Tá certo, Flúvia. É interessante esse ponto que você abordou aí. Os municípios, no momento que imunizam as pessoas, eles devem então fazer um registro para quê? Um controle que vocês têm? Você pode explicar para a gente? Na verdade, existe um sistema oficial, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, é um sistema nacional. Nesse sistema, isso já é usado para as outras vacinas, né? Não é algo novo, já era usado para as vacinas do programa. Então, a pessoa, quando ela recebe a dose, ela tem que ser registrada, a dose tem que ser registrada pelo serviço de saúde. E esse registro consta os dados pessoais da pessoa que recebeu, como CPF, endereço, idade, né, os dados pessoais, a dose que ela tomou, se é a primeira ou segunda, qual é o laboratório produtor e quando ela deve tomar a segunda dose. Então, esse registro não é só para o controle de doses administradas, mas até para facilitar a administração dessas doses no município, porque não corre o risco de trocar laboratório, de errar data, porque já está tudo registrado no sistema. Tá certo, Flúvia. Agora, em relação, eu falei agora há pouco sobre esse assunto e muita gente acusa, às vezes, o Estado de não querer vacinar certos grupos, né? Só que vocês dependem de uma espécie de regulação, vou usar esse termo, que vem do Ministério da Saúde. Explica para o pessoal de casa, para ficar bem claro, como que é feita essa distribuição. Vocês recebem as vacinas e passam para os 246 municípios, é isso? Exatamente. Na verdade, o Ministério da Saúde ele lança nota técnica, né, falando a quantidade de doses que virão e quais os grupos que deverão ser, em quais grupos essas doses deverão ser utilizadas. E nós Bom, usamos as doses, desculpa, e a gente usa essa mesma fonte de dados para distribuir para os municípios. Exemplo, nós estamos hoje vacinando idosos prioritariamente. Então, qual que é a base que nós temos? A base do IBGE. E cada município recebe, né, as suas doses de acordo com o número de pessoas naquela faixa etária do seu município. E de acordo também com a quantidade de doses que a gente recebe.
Isso explica talvez então, Flúvia, por que alguns municípios estão vacinando mais, faixas etárias, outros menos, né? Na verdade, o que explica mais isso é porque lá no começo nós tivemos alguns municípios, né, que utilizaram como estratégia vacinar só a linha de frente, que é algo que a gente já tinha recomendado. Então, os municípios que conseguiram fazer de uma forma mais criteriosa, vamos dizer assim, ele conseguiu ter mais doses para começar idosos antecipadamente. E outra coisa, lembrando que são dados estimados. Então, o último censo do Brasil foi em 2010. Então, de lá para cá, a gente tem estimativas. E essas estimativas, elas podem errar para mais ou para menos. Então, isso também causa essa variação de município para município. Flúvia, tem muitas participações aqui dos telespectadores. Hoje a audiência está gigante. A gente aproveita para agradecer a companhia de todo mundo e está perguntando aqui qual a previsão para vacinar os idosos de 60 anos e os outros grupos de risco, né? Você falou agora há pouco do recebimento das vacinas. Como que isso é definido? Bom, de acordo com os laboratórios produtores, à medida que eles vão produzindo as doses, essas doses elas vão sendo liberadas para o Ministério e o Ministério libera para os estados. Em relação aos grupos, né, como eu falei, esses grupos são definidos pelo Ministério da Saúde, a gente só replica isso para os municípios. Tá certo. E em relação à imunização, há a perspectiva de infectados. Você já pode falar, Flúvia, se teve uma redução? Vocês observaram pelo menos alguma diferença desde o início da vacinação em questão aos números apresentados de internação, talvez até de morte? Dá para mensurar nesse momento? Ainda não dá, principalmente porque a grande maioria dos idosos recebeu a vacina da Coronavac e que precisa de ter, depois da segunda dose, pelo menos 15 dias. Muitos desses grupos estão recebendo a segunda dose agora, então a gente ainda não é possível ver esse impacto. Nas próximas semanas, provavelmente a gente comece a ver o impacto nessa população, principalmente de 85 anos e mais, que já está recebendo a segunda dose agora. Perfeito. E com mais vacinação, a gente imagina, claro, consequentemente, quando começar a fazer o efeito, vai reduzir também o número de pessoas internadas, né? Mas hoje está difícil, como você disse, já mensurar isso, mas como estão os leitos de UTI aqui no estado, a taxa de ocupação ainda é assustadora para a secretaria? Ainda vocês estão pensando em fazer uma ampliação? Olha, é assustador. Há várias semanas a gente está com taxa de ocupação entre 95% e 96%, né? Isso significa que a gente não consegue ter rotatividade nesse leito e temos uma fila de pessoas aguardando esse leito. O que era mais rápido tende a demorar um pouco mais para que esse leito seja liberado para essa pessoa, porque a transmissão não parou. Então, a gente precisa fechar a torneira. Né, sendo bem claro, precisa fechar a torneira de casos, porque se os casos continuam aumentando, chega um momento que a gente não consegue ampliar mais. E o Estado está chegando ao seu limite de ampliação. Então, provavelmente, nas próximas semanas, a gente não consegue. E não é porque não quer. Não tem recursos humanos, né, especializado, capacitado para trabalhar em determinadas áreas. Falta, às vezes, equipamento, estrutura. Então, isso é limitado. Ninguém consegue ampliar leitos ad eternamente. Então, a gente precisa fechar a torneira. Fechar a torneira significa diminuir a transmissão, fazer com que o número de casos diminua e assim também diminua as internações. Flúvia, muito obrigado pela sua participação. Você é sempre bem-vinda aqui para trazer boas notícias e também, claro, né, mostrar a realidade do estado e alertar a população que, vou usar esse termo aqui, a coisa está feia nesse momento e o estado está chegando no seu limite. Obrigado, viu? Obrigada a você. Tá certo.